Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estuto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim, a todos mostra que é astuto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como os servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas loucura perversa. O estuto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa, tu é, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz para rir. O vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem o teu pensamento amaldiçoes, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Amém. Vamos orar, queridos. Sabedoria do Senhor, Pai. Sabedoria do pregador em Eclesiastes. A sabedoria do pregador em Provérbios. Sabedoria, Pai, em toda a Escritura Sagrada. Sabedoria da qual o Senhor promete que nos dá deliberadamente se rogarmos ao Senhor. Sabemos que essa sabedoria é Cristo. A sabedoria de Deus, lemos na Tua Palavra, é Cristo. Enche-nos, Pai. Enche-nos do Verbo, enche-nos da Tua Palavra, enche-nos de Cristo, Pai. Enche-nos da boa nova, da grande notícia de salvação. Ó Deus, somos o Teu povo. Salvos, Pai, pela Tua graça, desde a eternidade, um plano eterno, Pai. Não um plano que está sobre a condição dos homens, mas soberanamente, Pai. Somos eleitos pelo Senhor. Mantém-nos, Pai, o nosso espírito para que perseveremos em Tua palavra. Assim nós rogamos, Pai, enche-nos de sabedoria, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.
Irmãos, quando minha esposa engravidou a 4ª vez, e nós queríamos a 5ª, a 6ª, e porque a obstetra pediu que várias vezes que não fosse mais, e quando ela usou a palavra, não é prudente que você, marido, submeta a sua esposa a isso. Foram 4 cesáreas. E depois de conversar, e várias vezes a obstetra dizer que não, eu resolvi atender. Mas e agora? O carro aumentou os lugares. Precisava aumentar um banco para que pudesse ter mais um passageiro, mais uma passageirazinha ali. E aí, o Senhor nos concedeu que tivéssemos um carro, exatamente o carro da família, que ia poder transportar todo mundo, e uma vaga até para levar mais alguém, ou para levar as malas. E para mim estava tudo certo, a nossa primeira viagem, com a família toda completa ali, havia satisfação no meu coração, estava tudo certo. Até que um pequeno detalhe. E aí, irmãos, eu não fui nas redes sociais falar isso, né? Mas não houve imprudência minha de forma alguma, para que eu não possa estragar a ilustração desse sermão. Por imprudência sua. Não houve imprudência minha, eu estava com as 2 mãos no volante, eu estava olhando para frente, eu estava dentro do limite da velocidade. Pista duplicada daqui para Recife. E aí, dito pelo próprio profissional do trânsito na rodovia, quando chegou os peritos ali, eu disse, rapaz, eu não sei o que aconteceu. Não estava cometendo nenhuma imprudência, eu não estava olhando para o celular, não estava com a mão fora do volante, não estava com o olhar desviado. E aí ele apontou, disse, olha ali o que aconteceu. Olha ali o causador. E ele mostrou, então, a quantidade de água, aquele espelho de água na pista. E aí disse, aquaplanagem. Seu carro aquaplanou e você foi jogado fora da pista. Isso tem acontecido aqui aos montes, nesse mesmo trecho, nesse mesmo lugar. E aí várias pessoas paravam o carro e diziam, eu também capotei aqui, ou então eu quase morri aqui. E outros paravam e diziam, eu vi várias pessoas morrendo aqui. Graças a Deus o Senhor nos livrou. Mas tendo dito isso, um pequeno detalhe frustrou todos os meus planos, todos os meus sonhos. Louvado seja Deus porque Ele restaurou. Louvado seja Deus porque por completo Ele restaurou. Ele preservou a vida da minha família e até o mesmo automóvel o Senhor me deu de novo. Mas observem, fora de mim, eu não desejei, eu não me descuidei. E naquela pista que todo mundo tem como segura, duplicada, né, o sonho, né, do alagoano, do pernambucano, ligando ali, quase está pronta, né, todo o trecho. E um pequeno detalhe estragou toda a nossa viagem. E por pouco não ceifou as nossas vidas. Queridos irmãos, da mesma forma, em qualquer área das nossas vidas, um pequeno detalhe pode ceifar a nossa vida ou pode frustrá-la por completo. Quantos arranhões, quantas cicatrizes nós não levamos para o resto da vida por conta de detalhes que aconteceram em nossas vidas. Por conta de uma decisão precipitada que eu tomei, eu arruinei toda a minha vida. Aqui, o que o pregador diz para aquela Israel jovem que acordou para o mundo, acordou para o mundo debaixo do sol, debaixo do céu. Aquela Israel que agora colocava Deus à parte e queria vencer também na vida, olhando para o quintal dos outros, vendo os outros povos, inclusive os egípcios, que eram os que mais se destacavam. Queremos ser tão grandes, queremos crescer, prosperar financeiramente e no status. Queremos ser conhecidos como os egípcios são, em toda a sua sabedoria, em toda a sua exuberância, riqueza, poder. Agora um Israel que acordou para competir, não apenas vivia no contentamento da porção que Deus lhe dava. Deus sempre deu ao seu povo e nunca deixou lhe faltar.
Ele agora quer dizer aquela nação: vocês podem frustrar todos os dias de sua vida. Vocês podem perder, inclusive, a sua alma, se vocês não forem prudentes, se vocês não forem sábios. Uma decisão errada, feita na insensatez, realizada na tolice, vocês podem arruinar tudo. Observem o texto, queridos. A partir do versículo 13, do capítulo 9. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Veja, tudo aquilo que ele já pregou anteriormente, ainda falando sobre sabedoria. Ele expôs com clareza: olha, a sabedoria do homem tem limite. Foi o que nós vimos no sermão passado e nos versículos passados, na unidade passada na pregação. Por mais que eu recomende vocês sabedoria, entendam que o futuro pertence a Deus. Então viva o hoje, com alegria. Mas entendam que a sabedoria tem limite. E vocês não têm respostas para tudo nessa vida. Aí eles agora, eu vi também outro exemplo de sabedoria com a perspectiva mundana, com a lente secular mesmo. E foi para mim grande esse exemplo. E o que é que ele diz? Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou e levantou contra ela grandes baluartes. Olha o exemplo dele. Uma cidade pequena, poucos homens, uma cidade reconhecidamente, naturalmente, bem fácil de se ver, fraca, bem frágil. E o rei foi para ali, inclusive com baluartes, certamente eram aquelas torres, aquelas engenharias de guerra que eram feitas para poder atingir os soldados dentro daquela cidade. Eles construíam baluartes altos e ali eles podiam lançar suas flechas, podiam lançar as suas bombas de óleo quente com fogo e podia facilmente fazer com que aquele povo se entregasse, desistisse e assim aquela cidade fosse sitiada. Então ele diz: sitiou, levantou contra ela grandes baluartes. Mas observem aí, irmãos, o versículo 15. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então, disse eu, olha a conclusão que o pregador chega. Veja, aquele homem era pobre, aquele homem não era poderoso, ele não era notável. Ele era tão pobre e não tinha destaque nenhum dentro daquela cidade, que inclusive ele foi esquecido. Mas a conclusão que ele chega é: eu prefiro a sabedoria dele. Tem muita gente que tem poder, tem status, é reconhecida, mas não tem sabedoria. Então ele diz: olha, aquele homem pobre, a sua sabedoria é desprezada. Suas palavras não são ouvidas. Mas eu prefiro essa sabedoria. O versículo 17, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem muito mais do que os gritos do que governa entre tolos. Qual era o efeito que ele poderia ver agora do governador dessa grande cidade, das autoridades dessa pequena cidade, da pequena cidade que foi sitiada? Ali tinham seus chefes, tinham seus governantes. Não houve absolutamente nenhum efeito. Nada impediu daquela cidade se defender, impedir que fosse sitiada. Mas um homem que em silêncio aconselhava, livrou aquela cidade. Então ele vai dizer: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Quantos filmes nós já assistimos, irmãos? Filmes épicos, que o exército é bem menor, mas eles usam de sabedoria e vence o exército maior. A conclusão que ele chega é: com a sabedoria, muito melhor do que as grandes e poderosas armas de guerra. E ele vai dizer, agora, comparando a isso, um pecador só, ele destrói muitas coisas boas. Veja, um homem que coloca Deus à parte de sua vida, um homem que a si próprio governa toda a sua vida, onde ele é o seu próprio Deus, onde ele forja dentro do seu coração vários ídolos, ele pode, na sua atitude, destruir muitas coisas boas. Veja só, um homem pecador, ele destrói a sua própria vida e ele destrói a vida das pessoas que estão ao redor dele.
Preste atenção. Olha, alguém que destrói as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para a vida daquela pessoa, que você vai ver que o casamento dele está destruído. Observe que os seus filhos querem, o mais rápido possível, fugir de casa, porque não suportam mais viver naquele ambiente familiar. É terrível. Ele quer a primeira oportunidade para fugir dali. Aquela pessoa faz mal a muitas coisas ao seu redor, porque ela já está destruída. Esse é o homem pecador. Esse é o homem que não é sábio. Então o pregador quer dizer, olha, seja sábio, busque a sabedoria de Deus. Não, olha, vocês que estão olhando para a vida debaixo do sol, olhe na esperança que há acima do sol. Olhe para Cristo Jesus. O versículo 1 do capítulo 10. Qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Irmãos, ele vai pegar 3 exemplos. Ele vai pegar o exemplo da mosca, o exemplo da cobra, o exemplo da ave. Pouquinhas coisas que esses pequenos animais podem fazer. Ele usa o exemplo dos animais. Podem acabar com sua vida. Pequenos detalhes feitos na impiedade, sem a direção de Deus, pode arruinar a sua vida. Ele está dizendo que uma mosca, está lá o perfumador com seus galões, com seu unguento precioso. Naquela época o perfume era caríssimo, não era hoje, né, as essências que são feitas, né, artificiais e, enfim, aos montes. Mas aquilo era uma arte, fazer perfume na época, e era caríssimo os recursos para que pudesse ser feito. Todo o cuidado que tinha. Uma mosca, ela nem sempre é notada. Todos os barris abertos, na preparação. Uma mosca cai ali dentro, ele não vê. Ela vai arruinar todo aquele barril de perfume, todo aquele galão, toda aquela quantidade. Quando ele abrir, o cheiro é de podridão. Uma pequena mosca arruinou todo o trabalho, frustrou toda a perspectiva de venda, de satisfação de ver o seu produto perfumando as pessoas, os lugares. O objetivo pelo qual a pessoa faz o perfume, ele quer que atinja o seu propósito. Ele quer satisfação daquele seu produto, do qual, de maneira artesanal, o Senhor dotou ele de talento para que ele pudesse fazer. Uma mosca destruiu. Então, ele diz, é dessa maneira, a estutícia, a tolice. Ele quer dizer, a ação de um pecador, na honra e na sabedoria, ela vai destruir absolutamente tudo. Veja, a sabedoria e a honra, ela é oposta ao tolo, à estutícia, à insensatez, às ações ímpias. Ele quer mostrar com isso que há um contraste mesmo, há uma distância. Não tem como você dosar a insensatez na sabedoria e na honra. Não vai funcionar. Veja, você diz que ama, você tem certeza que ama, e você fala com convicção, mas você não honra esse amor. Você não age com pureza e com honra nesse amor. Você coloca um pouco de mentira nesse amor. Você coloca um pouco de falsidade nesse amor. Você arruinou tudo. Você estragou tudo. Mas você tem seus motivos do porquê você fez isso. Você tem seus motivos. Você tem as suas justificativas. Mas você acha que vai resolver tudo e não resolve. Você arruinou, você frustrou, você jogou tudo por água. Olha, aquele perfumador não tinha outra coisa a fazer, porque foi misturada a mosca no seu perfume. Porque na honra você quer acrescentar um pouco de insensatez. Não tem como misturar as duas coisas. É impossível. Você estraga tudo. O versículo 2 diz, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do astuto para o da esquerda. Irmãos, certamente
Para quem gosta de política, né? Esse versículo aí é um prato cheio. De forma nenhuma, o texto aqui está falando sobre política. Tá? Essa visão de esquerda ou de direita política. Ainda que alguém diga, mas tem tudo a ver, pastor. Porque, de fato, no mundo antigo, a esquerda era uma posição de vergonha, era um lugar de imprudência, era uma posição de insensatez, de impiedade. E o lado direito é um lugar de honra, é um lugar de prudência, é um lugar de sabedoria. Onde é que o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus? Em que lugar que Ele está? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós entendemos no lugar de mais alta honra, no lugar de prudência, no lugar de sabedoria. Foi ali que o Senhor Jesus, ao cumprir a sua obra aqui na terra, porque Ele continua em sua obra, louvado seja Deus, fazendo a justificação dos nossos pecados, contínua intercessão ao Pai por nós. Mas veja, o coração do insensato, o coração do tolo, ele se inclina para a esquerda, e o do sábio para o lado direito. Quando o tolo, o versículo 3, vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é astuto. O tolo vivendo, o insensato vivendo os seus dias, a sua vida sendo vivida, sendo assistida, ele já se revela. Não tem como, irmãos, você já sabe. Está no nosso meio um insensato, está no nosso meio um tolo, pelas suas ações, pelo aquilo que ele fala, ele já se revela. Versículo 4, levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Irmãos, vejam, ele está falando aqui sobre como nós devemos se posicionar diante dos governantes, diante das autoridades. E aí, como ele já falou nos versículos anteriores, no sermão passado nós vimos, a nossa atitude diante das autoridades é de que nós não devemos quebrar o 5º mandamento. Toda autoridade foi constituída por Deus. Não toqueis no ungido do Senhor. Isso aí não significa os pastores não podem ser questionados, o pecado dos pastores não podem ser apontados para que sejam tratados, para que eles se arrependam. De forma nenhuma isso é uma blindagem para os pastores. Mas aquilo ali se trata do rei. O rei foi ungido, foi o Senhor que colocou ali. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Quando Jesus Cristo estava diante de Herodes, eu tenho poder de livrar você. E você não quer não se justificar, você não quer não falar alguma coisa. Jesus Cristo abre a sua boca para dizer, nenhuma autoridade você teria se não fosse lhe dada do meu Pai que está nos céus. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Nós não devemos quebrar o 5º mandamento. Irmãos, observem. Você precisa agir com sabedoria. Um pouco de insensatez, um pouco de impiedade, você pode arruinar a sua vida. Como é que você deve viver então? Não somente a sua vida diária, o seu cotidiano, mas diante das autoridades. Ele quer dizer mais uma vez, não se rebele. Veja, você está diante de um rei, diante de um governador. Ele vai falar alguma coisa que é contra o seu pensamento, aquilo que você acha que prejudica o povo, que prejudica a sua nação, o seu estado, a sua cidade, a sua igreja, a sua casa. Aí observe que ele vai dizer, não deixes o teu lugar. Aquele negócio de você bater o pé e sair, se virar e se retirar. Vai encher aquele rei de furor. Fique aí, não fique se remoendo, não fique mostrando que você está impaciente, não fique mostrando que você está rebelde. Uma palavra branda, ela vai desviar o furor. É isso que o Novo Testamento nos ensina. Vejam, se uma autoridade estabeleceu uma norma, ditou alguma coisa, você tem o jeito certo de protestar contra isso. Inclusive orando, inclusive vivendo na sua própria casa a mudança que você quer ver no mundo. Mas vejam, irmãos, não deixe a presença do rei
porque um ânimo sereno acalma grandes ofensores. Levantando você sua indignação contra o governador, não mostre rebeldia diante dele. Versículo 5. Seja sábio diante das autoridades. Eu volto, irmãos, a falar sobre esse versículo. Muitas vezes nós queremos ser, no meio da igreja, Martinhos Luteros. Nós queremos ser como Lutero. Você acha uma vírgula errada e diz assim: eu sou Lutero, eu sou igual a Lutero. Lembra não de Lutero? Espera aí, meu irmão, isso é o teu pensamento. Existem muitos outros irmãos crentes piedosos que não creem igual a você. Há diversidade na teologia, inclusive entre os reformados. Entre os mais reformados que você possa imaginar, existem divergências teológicas, pequenas. Não implicam na salvação, na perdição de uma alma. Não profanam o nome do Senhor. Mas veja, eu não concordo com isso. Eu quero arruinar tudo, eu quero prejudicar tudo. Eu me retiro. Não está do meu jeito. Então, eu caio fora. Ou então eu me esperneio, eu grito. E eu mostro ali o quê? Rebeldia na frente daquele governador. Não haja de maneira rebelde quando sua opinião se indignar contra o governador. O tolo posto, versículo 6, em grandes alturas. Me perdoe, irmãos. Versículo 5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. Observe o que é que ele aponta aqui, irmãos. Algo que o governo faz de errado e, inclusive, é bem atual nos nossos dias hoje. O que foi que ele viu no governo? Qual foi a corrupção que ele viu? O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Por que ele está colocando os ricos aqui, irmãos? E alguém vai dizer, rapaz, um esquerdista aqui vai se remoer, né? Mas veja, o rico, aqui nessa época, o que ele quer dizer, é aquele que recebeu educação. É aquele que tem conhecimento, é aquele que tem maturidade para governar. Um homem que não era rico, ele era um homem iletrado. É um homem de pouca leitura, um homem de pouca sabedoria. E um homem de pouca leitura, de pouca sabedoria, ele não pode governar. Ele não tem cacife para governar. Sabe o que acontece quando alguém que não tem sabedoria, alguém que não foi instruído com sabedoria, ele estraga tudo. Ele arruína todo um reino. Ele vai matar o povo com suas falácias, com suas ideias, que para ele e para aqueles que o seguem são geniosas. Então, quando ele diz aqui, olha, eu vi um grande mal, um erro de um governador, foi colocar um tolo em lugares altos, mas vi os ricos assentados em lugares baixos. Ou seja, traduz aí, os instruídos, aqueles que foram dados sabedoria desde a mais tenra idade, aqueles que têm maturidade. Observe, irmãos, que ele vai dizer, olha, eu vi o tolo posto em grandes alturas. Ele não está dizendo o pobre, não. Sabe por quê? Porque um pobre poderia ser instruído. Um pobre é difícil. Era muito difícil isso acontecer. Era raro, mas não era impossível. Então é por isso que ele não vai colocar aqui o pobre. Mas ele vai dizer, olha, um tolo foi dado, o governo foi dado a autoridade a um tolo. E ele está dizendo, olha, eu vi isso acontecer, eu vi um grande mal. Ele está dizendo, ainda vi um grande mal, um mal debaixo do sol. Versículo 7. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Veja que tristeza, irmãos. Aquele príncipe, ele herdou todas aquelas coisas, ele é instruído na sabedoria. Para quem não sabe, um príncipe, desde pequeno, ele vai aprender outras línguas, ele vai aprender a filosofia, ele vai estudar. Toda herança tem a sua grande responsabilidade também que ele herda. Ele está dizendo que viu esse grande mal. Colocaram os príncipes andando a pé. E aqueles servos, aqueles que não são sábios,
Aqueles que não têm motivo nenhum de estar naquele posto. Simplesmente colocado ali. Por que não? Por que tem que ser assim? Irmãos, eu vi algo ridículo, várias vezes na internet, sem que eu procurasse. E olha que eu nem uso rede social mais. Eu tenho Facebook que já tem mais de ano que eu não acesso. Vejam, o Rei Leão. Mas, rapaz, estão batendo nesse filme. Parece mais que é um filme gospel. Porque como estão batendo nesse filme? Como assim? Olha o comentário. Como assim é um animal que predomina sobre todas as outras espécies? Como assim? Colocam um antílope como um coitadinho, como isso, como aquilo outro. E aí, vocês precisam ler as tolices que estavam falando sobre a questão do rei predominar, sobre uma raça ser superior às outras, oprimindo os outros animaizinhos do reino, da fauna. É a lógica, irmãos. Quem é instruído, a quem foi herdado toda a administração, olha, é assim que governa. O que é que nós vemos nos filmes? Os reis dizendo aos príncipes, meu filho. O que é que o Rei Leão, eu assisti agora com minhas filhas, esqueci o nome do Rei Leão pai, mas o que é que ele disse para o pequenininho lá para o Simba, que eu dormi no filme. Ele disse assim para o filho, olha, meu filho, um dia você vai reinar. Tudo isso aqui vai ser seu, você vai governar. E ele vai dar algumas instruções. Sabemos que isso de fato é verdade. Sabe o que é que Disney nos mostra, irmãos? Sabe o que é que Disney me mostra desde pequenininho? É que um pai dá a mão da filha em casamento é algo muito errado. Que um pai vai dar somente porque o cara é rico, e o cara é mau, e o cara é isso. Aí o pai fica, por favor, minha filha, todos os filmes que eu vi da Disney até hoje, da televisão, o que a televisão me ensinou é isso. Que é terrível um pai dar a mão da filha em casamento. É terrível. Eu vi agora um filme em que o pai, o sacerdote, lá, sei lá, uma igreja bem antiga, não sei se era romana, acho que era, né? E luterana, não sei. E aquele ministro ali, sacerdote daquela religião, ele pergunta, quem dá essa filha em casamento? O pai vem, pega a filha na mão e entrega para o marido. A filha confia no pai. Tenho certeza que meu pai vai me dar alguém que se parece com ele. Meu pai me ama, mas a Disney só mostra, Hollywood só mostra o pai usando a filha como um produto, e a filha se rebela e foge com quem? Com um vagabundo insensato, com um engraçadinho. Depois não mostra, né, a vida deles dois. Não mostra a vida depois deles dois. Só mostra até o altar. E eles foram felizes para sempre. Mas é isso que o mundo nos ensina. Veja, é próprio, irmãos, os príncipes governam. Mas houve um governador que botou os príncipes para andar a pé. Tirou ele do seu posto, do seu cargo, onde iriam exercer sabedoria, e colocou ali os tolos para que pudessem viver em seus lugares. O versículo 8, irmãos, ele continua falando, então, dando os exemplos da imprudência. Observe, sobre a cobra, irmãos. Ele está falando sobre um tolo governar. Falando sobre a política ainda. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Eu vou correr, viu, irmãos, bem muito agora, por causa do tempo. Abrir uma cova, os caçadores cavam um buraco bem direitinho, colocam uma tela, colocam arbustos e folha, ele camufla tão bem o buraco para a sua presa, para a sua caça cair ali dentro, né? Mas tão direitinho ele coloca que existiam casos de caçadores que ele mesmo caía lá dentro. Estava tão camuflado que ele mesmo caía dentro da cova. Então ele está dizendo, olha, quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Os muros, em Israel naquela época, os pomares e os vinhais, eram feitos uns pequenos muros ao redor, como cerca. Então vejam, se alguém quisesse desfazer aquele muro para aumentar o seu pomar,
para alargar mais a sua terra, e ele não tivesse cuidado, uma cobra iria picar ele. Era comum as cobras fazer ninho nas fendas do muro, nas fendas dos muros ali. Mas era muito comum. Hoje tem pelo menos 20 espécies de cobras venenosas em Israel, peçonhentas para a morte mesmo. Hoje ainda existem, né, essas cobras. Então elas iam para ali e ficavam nesses muros. Então já era conhecido. Quando vocês forem mexer nesses muros, cuidado, porque tem sempre cobras. Eram comuns e muito comuns as cobras ficarem ali dentro. Então ele está dizendo, quem vai romper o muro, a cobra vai mordê-lo. E ele diz, versículo 9, quem arranca pedras será maltratado por elas, e quem racha lenha expõe-se aos perigos. Irmãos, ainda hoje, Israel, naquela região, Palestina, pedras, pedras e pedras. Quem já foi ou quem já viu documentários vão ver que o que mais tem é pedra. As pedras eram feitas para fazer as casas e entre outras coisas. E quando os homens estavam procurando as pedras certas para fazer suas casas, outras pedras rolavam e caíam por cima deles. Ou matavam, ou simplesmente quebravam uma perna, quebravam um braço. Trazia grande prejuízo para a vida daquela pessoa. Quem arranca pedras será maltratado por elas mesmas. E quem racha lenha expõe-se ao perigo. O lenhador, ao cortar ali aquela madeira também pode rolar para cima do seu pé, aquela árvore pode cair sobre ele, enfim, vários acidentes podem acontecer. E ele diz, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Irmãos, um lenhador que vai pegar o seu machado e cortar lenha, se ele for preguiçoso, se ele for insensato de não afiar o seu machado todos os dias, ele vai colocar o dobro da força. Se ele for inteligente, ele vai afiar bem direitinho o seu machado e ele vai ficar muito menos cansado, muito menos quebrado no final do seu dia. Vai ter produzido muito mais. Então ele está dizendo que a burrice, a insensatez, a tolice, a impiedade vai trazer prejuízo grande para aquele que assim procede. E ele diz, olha, se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Vocês já viram também em filmes naquele mundo antigo, naquela região, até hoje existem ainda, cobras venenosas, que eles ficam ali desafiando elas, e alguém diz, como é que ele consegue fazer isso? Eles encantam as cobras, né? Através da música, através de algumas coisas, eles usam a arte de hipnotizar, e aí eles conseguem manipular as cobras sem serem mordidas. Ele está dizendo que é tolice de um encantador, se ele vai se apressar para pegar uma cobra, manipular ela, sem se certificar de que ela estava encantada. E acontecia isso. Um monte de gente esperando o espetáculo ali, ele a fim de ganhar algum dinheiro. Então ele se apressava de maneira tola, imprudente. Então ali ele era picado pelaquela cobra. Versículo 12. Nas palavras do sábio há favor, mas o tolo seus lábios devoram. Irmãos, a prudência que há na boca do homem sábio quando ele fala. Mas o insensato, ele entra em tantos problemas que as suas próprias palavras o condenam. As enrascadas que ele entra, os problemas que a pessoa entra, o fofoqueiro, as próprias palavras dele devoram ele, destroem eles, pela sua insensatez, aquilo que ele fala sem sabedoria. 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. 14. O estuto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Irmãos, as palavras da boca do tolo são estutícias. Veja, as últimas, loucura perversa. Do começo ao fim, se ele é tolo, não espere uma coisa prudente, não. Se aquela pessoa é ímpia, veja, não espere no meio da conversa sair coisa boa, não. Ele quer dizer que do começo ao fim, se ele começa falando besteira, você já sabe qual é o fim, não espere que ele vai melhorar. E ele multiplica palavras, não sabe nem o dia de amanhã, mas ele faz planos, ele diz o que é que vai acontecer, ele é metido ao esperto. Você já viu o sabido? Sempre tem um sabido. Sempre tem um sabido.
no meio de todo o grupo, amontoou pessoas, aglomerou pessoas, tá? Tem um grupo de pessoas na família, no trabalho, na igreja, tem o sabidão, ele é o espertão. Eu chamo de o administrador. Todo mundo faz e acontece e ele dá as ideias. Ele é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E todo mundo sabe, ele é o administrador. Ele é o sabido. Sabido, a gente brinca aqui. É exatamente isso que acontece. Ele multiplica as suas palavras, não sabe nem o que é que vai acontecer amanhã. Quem é que vai dizer a ele o que é que vai acontecer? Mas ele sabe de tudo. Fala, 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 não sabe de nada. O versículo 15 diz, o trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Irmãos, olha, o trabalho do tolo fatiga ele, cansa ele, porque ele faz o seu trabalho com imprudência, sem sabedoria. Então ele vai sempre se cansar, vai sempre fazer com mau gosto. O homem tolo, ele sempre trabalha com mau gosto, com má vontade. Agora veja, sabe nem ir à cidade. Essa expressão não sabe nem ir à cidade é coisas básicas. Ele não sabe nem o fundamental. Veja, ele vive fatigado, ele vive cansado, triste com o seu trabalho. As coisas fundamentais ele não sabe. Sabe fazer nada. Então o trabalho dele vai ser sempre horrível para ele. Então nem ir à cidade, nem um percurso ele não sabe guiar ninguém pelo caminho. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as suas forças e não para bebedice. Olha, irmãos, aqui ele tira a expressão do rico, né? Ele coloca criança e o nobre. Olha, ai de ti, que tem um infante governando. Ele quer dizer, ai de ti, quando você tem como presidente da república, como seu rei, como governador, uma pessoa imatura. Uma criança, ela é imatura, ela não sabe das coisas. Ela não tem sabedoria. Ela precisa ser guiada por alguém. E é de fato o que ele está dizendo aqui, olha, ai de ti, ó terra, nação, povo, que tem alguém imaturo guiando vocês. Agora, ditosa, maravilhosa, é você cuja terra, cuja nação, o rei é filho de nobres. Há uma sucessão, né, de pessoas que são sábias. Para se consertar uma nação que agora pegou um homem sábio, o que é que os tolos esperam? Que em um mês de governo seja absolutamente tudo resolvido. Sim, cadê? Cadê aquele homem que você disse que era sábio? Veja, olha o que ele diz. Sucessão, tu cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa. Eles não sentam para fazer festa. Não se sentam para fazer bebedice. Eles não são imorais, mas eles são aqueles que sentam para pensar no povo. Observe o que ele vai dizer agora, irmãos. Olha, pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Olha, os tetos antigamente eram feitos no Oriente retos e a água não tinha por onde escorrer. Empoçava-se água e facilmente infiltrava e havia então dentro da casa as goteiras. Arruinava todo o teto. Então, constantemente precisava de manutenção. O que ele quer dizer com isso é, uma nação, ela precisa de manutenção. Uma nação, ela precisa de reparos constantes. Uma nação, ela não pode ser entregue. Uma nação, ela não pode ser abandonada. Ela vai precisar constantemente de reparos. Ela vai precisar parar, destelhar, para que possa reparar aqueles buracos ali, para que não prejudique o povo que ali vive. O versículo 19 diz, o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Irmãos, ele está falando aqui ainda de um governo que usa o dinheiro público para as coisas imorais. Ele usa o dinheiro público para financiar a maldade. Olha, o festim para sorrir, o vinho para alegrar a vida, e o dinheiro atende a tudo, tem dinheiro para tudo.
o dinheiro público sendo usado e a nação indo para o buraco. E a nação se destruindo cada vez mais. A nação cada vez mais endividada, cada vez mais imoral. O que ele está querendo dizer é isso, irmãos. Veja, não há uma manutenção, não há um cuidado. E quem é que nos governa? Sidney Greidanos, quando vai comentar esse texto, ele vai dizer, olha, o que Salomão quer dizer aqui, o pregador quer dizer aqui é, sim, e quem é que está tomando conta dessa cidade? Quem está tomando conta dessa nação? Está tudo arruinado. Você olha para o lado, não tem nada, não tem educação, não tem segurança, não tem o básico, o povo morrendo, o povo se destruindo, mas estão rindo, estão se alegrando, e tem dinheiro. E tem dinheiro, é uma nação rica. Versículo 20 e último. Nem no teu pensamento do teu quarto, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. Nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Veja, a mosca, pequenininha, fez um estrago enorme. A cobra, escondidinha ali, um animal tão pequeno, matava um homem. Uma ave. A expressão aqui é equivalente à popular nossa. De quem você ouviu isso? Quem lhe contou? Um passarinho veio e me disse. A mesma coisa. Essa notícia ela vai rápido. Ele está dizendo, não vá amaldiçoar, não vá falar mal do seu patrão. Não vá falar mal das autoridades. Porque, veja, vai chegar até eles. Você se rebela contra seu patrão e você começa a falar mal dele, certamente vai vir o quê? Vá para o RH. Tem uma surpresa para você. Você está demitido. Não é tão ruim assim a empresa. Eu não sou um patrão tão mau. Eu quero ver agora com quem é que você vai se alimentar. Com quem é que você vai alimentar os seus filhos. Veja, uma palavra que você solta. Você está indignado. E aí você simplesmente vai soltar as suas palavras de maneira imprudente. E o que vai acontecer, irmãos? A tua voz vai ser levada rapidamente para as autoridades. Por causa das suas injúrias. Porque você quando fala isso, irmão, você está cheio de razão. Você já percebeu isso? Quando você protesta? Não, porque ele pensa que é assim, olha o que eu recebo, e esse pastor pensa que é só assim, e esse pastor pensa que é o dono da razão, ele está pensando que ele é Deus, e isso e aquilo outro. Aí alguém chega e diz, pastor, estão falando isso e isso do senhor ali. Mas por que não disseram para mim? Por que não chegaram até mim? Como é que isso vai se resolver? Por que você não chegou para o seu patrão educadamente, prudentemente, sabiamente, e dizer assim, Senhor, isso, ouçam, pode mudar a tua vida, pode mudar a tua perspectiva. Você foi mais esperto do que o seu patrão. Eu quero que você mostre aonde você vai chegar com a sua sabedoria. Eu quero que você mostre como foi que você superou o seu patrão. Você abriu sua própria empresa, você cresceu e agora você mostra para ele quem você é, que você estava certo. Isso tem acontecido muito com igrejas, né? O cara sai e monta a sua própria igreja. No presbiterianismo fica difícil. Ele vai ter que largar o emprego dele para ir fazer seminário, 4 anos, e submeter a sabatinas e tantas outras coisas. Então não vai dar para ele fazer isso. Ele amontina ouvidos. O que ele puder fazer para prejudicar, para contaminar as pessoas com sua razão, olha, pássaro vai levar. Você vai dizer, rapaz, eu nunca imaginei que ele ia ficar sabendo disso. Eu nunca imaginei que ele ia ouvir. E olha só o que aconteceu. Olha que prejuízo. Perdi o meu emprego. Olha o que eu fiz com a igreja. Contaminei pessoas e pessoas. Com o meu ponto de vista, com a minha razão.
Salomão quer dizer, irmãos, o pregador quer dizer, Deus quer dizer para mim e para você, olha, seja diante das autoridades, seja na tua vida, no cotidiano da tua vida. Engraçado, né? Que ele vai dizer, sua vida sendo vivida do seu jeito e diante daqueles que estão acima de você. Tenha sabedoria. Veja, onde é que Cristo nos coloca? Vamos ver o ensino de Cristo, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus. Em que lugar Cristo nos coloca? Do lado direito, do lado esquerdo, do lado do tolo ou do sábio? Uma vida em Cristo Jesus. Qual é a minha posição? No momento em que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E Cristo está no centro da minha vontade. Quando Ele é o rei, o governador da minha vida. Mateus capítulo 25. Deixa eu ler a partir do versículo 31, tá? Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas, dos cabritos as ovelhas. Versículo 33 agora, irmãos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, pois vos está preparada desde a fundação do mundo. Isso não é obra do acaso, isso não é obra da mão de vocês, isso é predestinação. Desde a fundação do mundo, isso foi pensado. Deus olhou para você. Em Jesus Cristo, nós estaremos e seremos mantidos para sempre até a tua volta, porque desde a fundação do mundo, Ele criou você para que você fosse colocado, estivesse, vivesse para sempre do lado direito. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, irmãos. Volta um pouco uns versículos, uns capítulos. Quando ele diz, vocês estão do lado direito, eu coloquei vocês ali. E a minha responsabilidade? Não é o que dizem dos reformados? Ah, se vocês já, antes da fundação do mundo, Deus escolheu vocês para serem direita, certamente que vocês podem viver do jeito que vocês quiserem, né? Vocês não são os predestinados? A minha resposta é, a principal evidência de que você não é um predestinado para a vida é o seu pensamento. Se alguém que pensa que porque foi predestinado desde a fundação do mundo para a vida, pode viver de qualquer maneira, você evidencia com suas palavras de que você não é um predestinado para a vida. Porque alguém que foi salvo, alguém que ouviu pela palavra, teve fé, recebeu fé pela pregação da palavra, de maneira graciosa como ele foi alcançado, ele se devota, ele se entrega completamente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vive em vida de santidade. Mas então, irmãos, o que é que o Senhor Jesus Cristo, que desde a fundação do mundo nos coloca do lado direito, separando a gente dos bodes, as suas ovelhas dos bodes, o que é que ele nos diz? Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu vou enviar vocês para uma vida muito difícil. Você que é crente, a palavra é essa. A coisa agora vai apertar. Quem lhe convidou? A igreja que disse isso.
O homem que lhe disse isso, ou pasmem, a pregadora ou pastora, né, que disse isso a você, ela mentiu. O próprio Senhor Jesus diz: eu envio vocês para o meio de lobos, para situações difíceis. Mas ele diz: sejam prudentes. Sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A sagacidade, a esperteza, a prudência de agir na hora certa, de dar o bote na hora certa de uma serpente, e a simplicidade de uma pomba. Então o Senhor Jesus, que antes da fundação do mundo tem um plano para a sua vida, para a minha vida, para a vida do seu povo, de colocar no lugar direito, de prudência, de sabedoria, de retidão, de salvação, Ele quer dizer a vocês que eu lhe dei isso, esse lugar de mais alta honra, da qual está o meu Filho Jesus, da qual vocês também vão herdar um dia. Eu quero que vocês sejam constantemente prudentes, hajam com sabedoria. E para encerrar, queridos, quem aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo? Apenas um exemplo, apenas um texto. Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo, irmãos, que recebeu diretamente do próprio Senhor Jesus a revelação. O apóstolo Paulo que disse, olha, eu não fui me encontrar com os outros apóstolos para aprender a ser apóstolo. Eu recebi do próprio Senhor Jesus o apostolado. Eu sou um apóstolo fora de tempo, lógico. Mas o próprio Cristo apareceu a mim, ressurreto. E vocês podem ver em minha vida as credenciais do apostolado. Então ele vai dizer aqui, ele que aprendeu do próprio Cristo, Efésios capítulo 5, versículo 15 ao versículo 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sejam prudentes e procurem saber qual é a vontade do Senhor. Irmãos, eu sou crente agora. Eu recebo Cristo como único e suficiente Salvador de minha vida. E acaba por aí. Eu dou a mínima para a Bíblia, para uma pregação expositiva e fiel. Eu dou a mínima para saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Se numa igreja, irmãos, onde a vontade do Senhor ela é exposta, ela é pregada, há ainda a rebeldia, há ainda a relutância, há a obstinação em ver nos seus próprios caminhos, no caminho da insensatez. Insensatez, o que dizer aonde essa vontade não é pregada, irmãos. Queridos irmãos, a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa manhã é sabedoria. Sabedoria de Deus é Cristo Jesus. Procuremos conhecer a sua vontade para que nós possamos andar prudentemente. Saber que fomos colocados, salvos pelo Senhor, para andar no caminho direito. Ele mesmo nos diz, eu quero que vocês andem de maneira sábia. Igreja, seja no seu cotidiano, trabalho, faculdade, casamento, o lar em geral, relacionamento com os filhos, seja, irmãos, diante das autoridades. Hajam com prudência. Busquem sabedoria na palavra do Senhor. Busquem a vontade do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, queridos.